Olá, abençoados! Aqui Davi Rebolo e hoje quero compartilhar com vocês aqui um conteúdo exclusivo, um conteúdo diferente, já que tenho certeza de que isto vai ajudar muitas pessoas. Nós vamos falar hoje sobre dívidas. Então, essas dicas vão ser especial para você. Vamos ver passo a passo como você deve fazer e qual é a melhor maneira para você pagar as dívidas e sair rápido dessa situação. Antes disso, não esqueça, siga nosso canal, compartilhe o conteúdo, também você pode deixar seus comentários aí e também me conte, você teve alguma das dificuldades que vamos falar aqui para as dívidas ou não? Bem, então o nosso assunto hoje é confrontar e enfrentar a realidade das dívidas, né? Quando falamos de dívida, não estou falando isso que você gasta mês a mês e passa o cartão e chega e volta a pagar. Eu estou falando do problema mesmo das dívidas, né? Que dívidas pagar? Como deveria ser o processo para a gente ir quitando essas dívidas? Devemos parcelar? Não? O que fazemos com o juro? O que pagamos primeiro? Essas são as perguntas que eu gostaria de responder aqui para você. Ao longo da nossa jornada, nós temos ajudado muitas pessoas a sair das dívidas, tá? Não é prestando dinheiro, por se acaso. É ajudando através de uma metodologia e de um sistema que tem ido sendo aprimorado ao passo do tempo. De fato, eu, como todos, a maioria dos mortais aqui, eu lembro no Uruguai eu tive um processo de endividamento muito sério e graças a Deus com trabalho, esforço, né, meio assim, sem saber como, mas a causa de que eu vendi muito antes de sair do Uruguai, eu tinha comissões altíssimas, eu consegui quitar todas as dívidas e todavia juntar um dinheiro e um patrimônio para sair do país. Mas isso geralmente não acontece, né? É difícil você receber grandes volumes de dinheiro a menos que você mude todas as estratégias. Então, se você não tem assim um volume de dinheiro que recebe uma herança ou que de pronto tem um negócio que estoure e ganhe grandes quantidades de dinheiro, você precisa aterrissar e formar uma fórmula, né, ou estabelecer ali um esquema para ir tirando essas dívidas, tá? No nosso processo de ajudar pessoas, eu comecei fazendo isso com as próprias pessoas que trabalhavam na nossa empresa, que muitas vezes pediam empréstimo interno, né, para poder pagar e equilibrar as dívidas. Então a gente, por carinho mesmo, se sentava com eles, via as contas, via essas dívidas e ajudava, dava uma orientação para eles mais ou menos se equilibrar, né? Mas ao longo do tempo eu me di conta que esse problema não era só ali, também era das empresas, dos empresários, era dos nossos clientes que compravam e depois tinham dificuldades nos pagamentos, porque não era só nós os provedores, tinham 4 ou 5 provedores e às vezes se confundiam. Então, quando uma pessoa tem problemas nas finanças pessoais, isso é levado também para o corporativo e muitas vezes se misturam as coisas e as dívidas são no pessoal e no corporativo. A forma de quitar essas dívidas em muitas áreas são iguais, tá? Então, qual seria o primeiro passo? O primeiro passo é um batismo de realidade, ou seja, se confrontar com os números verdadeiros. Por exemplo, quando a pessoa começa a se endividar nos cartões ou tem juros muito altos, por exemplo, nos créditos da casa, do automóvel, chega um momento que a pessoa desiste e como que desespera e já não quer nem saber. O não querer saber é uma desinformação. Então, quando você pergunta à pessoa, quanto você deve? Não sabe. Por quê? Porque não, dá um pavor, um pânico, né? Que a pessoa não quer olhar e não quer examinar. Então, o primeiro que a gente tem que fazer, assim, para tirar as dívidas, é fazer um registro real de tudo aquilo que ela está devendo. Ou seja, por quê? Porque a maioria das vezes que nós enfrentamos essa situação de aconselhar pessoas, elas devem muito mais do que elas imaginam. Então, provavelmente, já vou dizer a verdade, provavelmente a situação é mais difícil da que você pensa. Porque você pensa que é um número e tem outro. Porque quando você vai tirar essa dívida, saem outros, digamos, anexos ali que te cobram e isso implica que o volume seja muito mais, seja maior ainda. Então, tem que fazer, primeiro de tudo, um rastreamento real
de tudo aquilo que você está devendo. Como você faz isso? Há coisas que você não acessa unicamente com o aplicativo. Você tem que ir nas empresas, tem que ir no banco, tem que falar e negociar e ver qual é a dívida. Já que você vai fazer esse levantamento dos números, é muito bom você já fazer as perguntas que depois você vai precisar para tirar a dívida, né? E se eu pagasse de uma só vez, vocês me tirariam quanto de juros, em quanto ficaria? Ou existe a possibilidade de eu financiar isso até em quantas vezes? São perguntas que a gente tem que aproveitar já, não só se informa da dívida, senão que faça esse cadastro. O segundo item, o segundo passo, já que você tem as dívidas, você precisa catalogar ou separar a dívida e os juros. O que significa isso? Por exemplo, você tem um cartão e deve 10 mil reais ali, certo? O que você tem que tratar de entender é, bom, eu devo 10 mil reais, mas você não pode anotar 10 mil reais, porque isso em 20 meses, vamos supor que você vai pagar em 20 meses, né, de 500 reais por mês mais juros, você não vai pagar 10 mil, vai ficar talvez, em 20 meses vai ficar 17 ou 20 mil reais. Então, você precisa saber o valor da dívida e quanto ela vai gerar de juros por mês, para fazer um cálculo exato. Então, aí, se você não tem muita perícia nos números, você pode perguntar isso para o executivo ou para o serviço de assistência no telefone, o que seja. Tá bom, eu tenho uma dívida de 10 mil reais nesse cartão. E se eu pagasse em 20 vezes, né, quanto ficaria? Aí eles vão te dar o valor exato, né, da parcela, então você vê quanto é o valor real da sua dívida em 20 meses, porque provavelmente você não tem os 10 mil para tirar amanhã essa dívida, tá? Então, o importante em cada dívida não é só pegar o valor dela, senão o valor com os juros que geram mensal. Isso também vai, por exemplo, em outro caso diferente. Você tem uma dívida de uma casa, certo? E vamos supor que você parcelou ali e paga, sei lá, 5 mil reais por mês. A parcela da casa que você comprou. Todo mês você paga 5 mil reais e tem isso para vários anos. Então você não vai pagar amanhã, por mais que você receba dinheiro, provavelmente você não vai tirar 10, 15 anos de prestação. Você vai seguir pagando a tarifa normal, certo? Todo mês você vai pagar 5 mil reais. Só que você tem 3 ou 4 parcelas antigas. Então, essas parcelas antigas que você tem que saber quanto juro elas estão gerando mensalmente, tá? Vamos supor que você tenha 4 parcelas antigas de 5 mil, você deve 20 mil reais, e você tem que saber esses 20 mil reais, quanto eles geram mensalmente de juro. Por quê? Porque é o mesmo sistema do cartão, é uma conta diferente, mas você precisa saber só dessa parte quanto está gerando, porque vamos supor que você deva 10 mil de cartão e 10 mil da casa. Qual deles você vai pagar primeiro? Isso é interessante você saber quanto é o juro que gera cada um deles para tomar essa decisão. Então, em segundo lugar, separar dívida de juro. Também em qualquer outro tipo de dívida. Se não tem juro, por exemplo, você tomou prestado de um pai, de uma mãe, de você, um familiar, né, que te deu um dinheiro, não tem juro, então você coloca a dívida ali sem o juro, tá? Terceiro, você precisa estabelecer quanto é seu mínimo de sobrevivência. Vamos entender o que significa isso. Você tem um orçamento que você gasta. Vamos supor, num caso hipotético, né, que você precisa para viver por mês, vamos jogar um número assim, 4 mil reais. Mas, 4 mil reais, certo? Você vive como família, você tem família, tem filhos, etc. E gasta 4 mil reais. Nos 4 mil reais estão, digamos, as dívidas brandas. O que são as dívidas brandas? O colégio, certo? Se tem filhos, a sua alimentação, limpeza, saúde, tá? Tudo isso está nesses 4 mil reais. Não estão as dívidas, vamos chamar agora, pesadas. Que são as dívidas pesadas? São essas juros do cartão de crédito, as dívidas que você está em problema não estão ali. É o orçamento que você precisa para funcionar dentro do normal, digamos, do mês. Isso numa situação normal. A situação normal já foi. Por que já foi? Porque você entrou no endividamento. Então, o seu normal foi quebrado em algum momento, que pode ser um acidente, pode ser um descuido. Há inúmeros motivos pelo qual aconteceu. Mas o assunto é que já aconteceu. Então, o normal de você não existe. Você vai ter que fazer um novo normal que é baseado no mínimo de sobrevivência.
Então, em vez de agora você fazer um orçamento assim completo, cheio com tudo, com saúde, com colégio, com alimentação e transporte, você vai fazer a lista do mínimo de sobrevivência. O que é o mínimo de sobrevivência? Você tem que pagar luz, certo? Tem que pagar o telefone celular, porque sem isso você não trabalha hoje em dia. Precisa de transporte, precisa de alimentação. Qual é o mínimo que você precisa, que isso é intocável? E anote e registre. Tudo que é dívida, certo? Que podem ser renegociadas ou não, isso vai para outro bloco. Tá? E pega esse valor. Por quê? Porque esse valor do dinheiro que você ingressa, você não vai poder tocar. Não vai poder tocar porque você precisa de telefone, você precisa ir a trabalhar. Claro que aí você tem que ser inteligente. Né? Inteligente é, você tem um auto que é gastador, é de luxo, é muito lindo, blá, 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 mas você está pagando seguro altíssimo, tem que fazer uma série de manutenção e todavia você trabalha num lugar que você gasta, sei lá, R$ 20 por dia de estacionamento. Bom, aí você tem que considerar se não é mais inteligente você pegar um metrô. Então, essa parte é a sua inteligência. Mas o importante aqui é estabelecer qual é o mínimo. Por quê? Porque dos ingressos que você tem que isolar o mínimo, que você não vai poder tocar, porque tem que seguir sobrevivendo, alimentação, pagando o colégio dos seus filhos, e o resto do dinheiro é o que nós vamos usar para administrar e negociar as dívidas e entender qual delas você pode pagar e qual nelas não. Em quarto lugar, então, agora, estamos falando da prioridade de pagos. O que você vai pagar primeiro? A norma geral é que se estabelece, assim, digamos, no mundo comercial, nos conselheiros de finanças, eles vão dizer para você que pague primeiro as dívidas que geram maior juros. Ou seja, se eu tenho uma dívida, certo? Que por mês ela me gera um certo volume de juros, vamos supor esse juro é muito alto, eu pago primeiro essa e depois pago as que têm juro menor, que geralmente as que mais juros tem são os cartões de crédito, tá? E depois as outras dívidas, sei lá, na concessionária do carro, as dívidas de casas, né? São bem mais baixas que o cartão de crédito. Então, geralmente te vão dizer isso. Mas existe outra coisa que você tem que ver e considerar. Por isso, cada caso tem que ser analisado em detalhe. Mas eu vou te dar dicas se você é inteligente para saber o que fazer primeiro. Eu recomendo que a pessoa pague a dívida que é menor primeiro. Por quê? Se você tem uma dívida, né, que te gera muito juro, mas são, por exemplo, R$ 10.000 e gera muito juro isso, e você não consegue pagar ela de primeira, assim, eu vou pegar R$ 10.000 e vou pagar ela, é melhor que você pague uma que deve 1.000, entendeu? Porque se você tem R$ 1.000, naquela de 10 vai ficar 9.000, vai seguir gerando um monte de lucro, de juro igual. Mas ainda daquela você tem o incômodo desta que deve 1.000. Então, a minha maneira de aconselhar as pessoas, em geral, na maioria dos casos, pague as dívidas pequenas primeiro. Quando você paga uma pequena, já paga outra pequena, você já pode pagar uma média. Quando paga várias médias, você já pode começar numa grande. Por quê? As dívidas que são grandes, e aqui é algo conceptual, não é uma estatística, e obviamente isso aqui não é uma ciência, é a arte da negociação. As dívidas pequenas, quase você não tem poder de negociação. Tá? Te cobra um juro pequeno, mas você não tem como negociar, só tem que pagar. Okay? Por exemplo, a conta de luz, a conta de telefone celular, quanto você pode negociar ali? Às vezes até eles podem parcelar para você, mas você não consegue negociar muito, verdade? Algumas delas são até estatais. Mas as contas grandes, como de cartão de crédito, créditos por carro, créditos bancários, sim existe uma possibilidade de negociação quando o valor é grande. Por exemplo, você pode dizer, tá bom, você para o pagamento, né, vai o processo, mientras vai ser processado, vai ficar ruim a carteira sua, mas você já está ruim, já faz meses que não paga, mas chega um momento que você tem um dinheiro para negociar, você chega ali e diz, tá bom, eu quero pagar, mas eu quero pagar a dívida original, sem os juros que ocasionou. Sempre tem a dívida original,
os juros que foram feitos no momento que se negociou a dívida e depois vem os juros sobre o juro, que é aqueles que foram gerados por pagar atrasado e fora de data. Então, esses últimos juros que crescem, que são grandes e são voluminosos, muitas vezes você consegue negociar com instituições, tá bom, eu vou pagar, ou você me processa e damos tudo a perda e vai tudo para o espaço, ou então eu vou pagar, mas eu preciso que você me ajude retirando esse juro. E existem muitos programas, porque o banco, entre ele perder um cliente e não ganhar mais juro e ter que acabar com você, ou ganhar os juros que eram originais e manter você, e quem sabe depois você segue gerando lucro, digamos assim, ou ganância, lucro, na verdade, para o banco, ele prefere conservar. E aí é onde existe uma possibilidade de negociação. E também, quando se trata de provedores, os provedores, quando vem a intenção de pagamento, eles aguentam, porque ao final eles já estavam praticamente te jogando na perda, e quando você promete que vai pagar e dá um dinheiro ali, eles mantêm a dívida com tal de recuperar o seu investimento. Então, eu recomendo, na realidade, que você, na priorização de pagos, você vá por aqueles que são menores. E isso te dá um benefício também da alegria, de dizer, poxa, já tirei essa conta, já não vou me ligar mais. Em quinto lugar, se prepare mentalmente para sair livre das dívidas. As dívidas, para mim, eu comparo ela como uma pessoa que está afogada. Tá? Ou seja, a pessoa se cansa, está nadando e se cansa, e aí começa a se afogar. Não te dá ar. E a pessoa que está ali, mesmo que alguém vá ajudar, ela se prende, tem que apertar para baixo esse, com tal de tirar a cabeça fora da água, ela vai fazer. É o grito do afogado. As dívidas, às vezes, são assim. A pessoa pode ser tentada até mesmo de fazer algo até quase ilegal, né, ou imoral, com tal de conseguir pagar sua dívida, porque está desesperado, não raciocina, depois se arrepende. Então, o que você precisa fazer não é só a parte de lápis, de números, de conta, de matemática, de ajuda. Porque se fossem as dívidas para ser livres só um tema de números, nenhum contador tinha dívida. Mas a maioria dos contadores vai vir endividado. Então não é um tema de números, é um tema de mentalidade. Nós temos uma forma de entender. Quando uma pessoa começa no processo para sair das dívidas, ela tem que se preparar mentalmente. Como ela se prepara mentalmente? Mudando seus pensamentos, recebendo palavras de ânimo, nós chamamos palavras de fé, muda o seu comportamento espiritual, de coisas que deem a ela uma atmosfera, fora, esquece da parte financeira. Eu estou falando de como ser humano, como pessoa, se aliviar do estresse, se aliviar daquela pressão, né? E, obviamente, nós que somos cristãos, entendemos que isso se faz através da adoração a Deus, através de encontros, de retiros, de você buscar de uma forma muito mais intensa a vida espiritual que uma pessoa comum, né? Por quê? Porque esse subir atmosfericamente, espiritualmente, te ajuda a você olhar as dívidas como algo que você pode, que você consegue e que você tem as condições de vencê-la. Se você não vence as dívidas primeiro na mente, primeiro no coração, na parte emocional, você vai ser arrastado por elas. Porque a dívida tem esse peso, né? Ela tem essa habilidade de fazer nós pesar, e uma coisa que para outro diz, poxa, isso não é nada, olha, faça assim, faz deste jeito, você vai gerar recursos, vai encontrar caminhos, e você vê que você vai sair. Eu já passei por dívidas muito maiores e já saí. Quando você escuta isso, se você não está preparado mentalmente, você não diz, não, ele não entende, ele não me conhece, e você tem a tendência de dizer, eu não posso se entregar, se render para as dívidas. E você não pode se entregar de jeito nenhum. Você não é o primeiro. Há pessoas que tiveram 10, 20, 100 vezes mais endividados que você e saíram adiante. Né? Então, não é uma vergonha você estar endividado. Tá? É uma vergonha se você se rende. Você tem que se colocar em pé. E isso você faz se preparando mental e espiritualmente. Em sexto lugar, bom, aí está tudo bem, já tenho dinheiro, já sei como distribuir, como organizar, já levantei meu espírito, agora o que eu faço? Isto é importante. Você precisa criar uma milha, o que eu chamo uma milha extra. O que é uma milha extra? Bom, tem uma passagem na Escritura muito simples que diz, se alguém te pede que você carregue uma carga por 1 milha, vá e carregue 2 para ele. Ou seja,
a recomendação de Jesus Cristo é, se uma pessoa te pede que você leve a carga daqui até ali, quando você chega no lugar, não pare. Anda um pouco mais. Porque qual é o princípio aqui? Se a pessoa pediu que você levasse daqui para cá, é porque ela não pode, não tem condições. E se ela todavia vai seguir a caminhada dela, a jornada, e você pode, já que facilitou 1 milha, então ande um pouco mais, com 1,5 milha, 2 milhas, já que você pode, e ajude ela um pouco mais do que ela te pediu. Porque geralmente o que pede algo, pede o mínimo, não o máximo. Então você pode aliviar ela. Como nós fazemos a engenharia inversa nisso, no nosso processo, quando estamos endividados e precisamos sair? Muito simples. Gere renda extra, gere ingressos extras. Agora você entende porque eu falei que primeiro você tinha que se aliviar espiritualmente, mentalmente, reformar sua maneira de pensar. Porque o que está na dívida só vê, eu não posso, e só vê como pagar aquilo e o dinheiro que está aqui não alcança. Mas quando você se alivia espiritualmente, né, você empieza a receber ideias e buscar não a forma de pagar uma dívida. Esquece disso por um momento. Você vai pensar de como você pode ganhar mais dinheiro e você encontra caminho. A Escritura tem uma palavra muito bonita que diz, o que busca, encontra. E quem chama, se abre. Ou seja, se você insiste, as portas vão se abrir. E se você está procurando, a maioria das vezes você vai achar. Só não acha quem não está na procura. Então, se você se enfoca, agora não na dívida, senão você vai se enfocar por um momento como você pode ganhar mais dinheiro. E esquece o tema da hora extra. Pensa em outro tipo de ideia criativa. Pensa em outro tipo de coisa que você não está fazendo, em lugares diferentes. Explore todos os horizontes e pergunte, bom, se hoje eu não tivesse esse trabalho, se eu não tivesse este ingresso da empresa, o que eu faria? E esse é um caminho para você encontrar outro tipo de porta e outro tipo de coisa que talvez vai levar para você um investimento de esforço ou de tempo, né, de se dedicar a fazer isso, mas vai gerar um recurso extra. Esse diferencial de dinheiro não vem para você trocar de roupa, não vem para você dizer, poxa, de novo vamos voltar para a churrascaria, agora de novo eu vou poder reparar o carro. Se o carro está quebrado, deixa ele quebrado. Segue andando de Uber ou segue andando de metrô. Mas esse dinheiro vem extra, a renda extra vem para pagar as dívidas. Eu sei que parece duro isso, mas não estou te pedindo algo que eu não tenha feito e não tenha aprendido. Quando você se coloca a meta, eu vou pagar a dívida do carro, então vem dinheiro, não troca os pneus dele, deixa careca. Tá? Mas você vai pegar o dinheiro para pagar o carro, certo? Porque sempre vai haver outras coisas que vão seguir surgindo e você vai seguir na cadeia de endividamento. E você precisa cancelar essas dívidas. Tá? Então, o que você vai fazer é gerar uma renda extra e o dinheiro que ingressa ali você vai aplicar. Ideias, tem muita de como ganhar dinheiro. Nós temos até uma escola de como criar empresa. Então, hoje em dia, ideias existem de muitas maneiras. O assunto é você procurar e pagar o preço de fazer isso. Em sétimo lugar, deixa-me te dar uma ideia assim redonda e geral. Isto serve para o que tem dívida e para o que não tem. Aprenda a diferença entre ativo e passivo. O que é isso? Muito simples. Existem coisas que nós temos na nossa vida, certo? Que demandam um gasto de nós. Por exemplo, o carro. Você tem um carro, mas não é um dinheiro que te gera renda. A menos que você trabalhe de Uber, né? Geralmente o carro ele te gasta manutenção, te gasta os impostos que tem que pagar, certo? E o próprio deterioro dele que vai perdendo valorização. Então, isso aí não gera renda para você. Isso é negativo, ele te tira dinheiro. Mas existem coisas na sua vida que sim gera riqueza, que gera ingressos. Você tem que fazer essa diferenciação. Por quê? Porque as dívidas vêm através de passivos. Tá? E passivos, existem os passivos grandes e existem passivos pequenos. Pequenos são coisas que nós compramos que às vezes são totalmente supérfluas e não servem para nada. Por exemplo, você trocou na casa uma aspiradora por uma enceradora na casa que é super legal, que é maravilhosa, que, poxa, você aperta um botão e ela faz tudo, ela bate na parede, vem sozinha, praticamente é um robô andando ali, você não tem que fazer nada. Poxa, esse é o orgulho, um exemplo, né? Isso é um passivo, isso não te gera renda, não te gera ingresso. Não, você tivesse solucionado o seu problema de outra forma. Tem que entender isso, por quê? Porque
os ciclos das dívidas, eles retornam. Porque a pessoa que não aprende a lição e não aprende desse processo, ela vai voltar a investir dinheiro de novo em passivos, tá? Isso é para outra aula, para nós falarmos ou outra conversa, outro bate-papo aqui, da gente entender bem que existem grandes passivos na nossa vida que nós pensamos que são ativos e na verdade são passivos que estão tomando a nossa renda e nossos ingressos antes de tempo. E é muito melhor que cada vez que você vai fazer uma compra, você diga, isto vai gerar dinheiro ou não? Se não vai gerar dinheiro, pague o básico. Porque você está num processo de libertação de dívidas, então você não está para investir no que nós chamamos luxo ou que nós chamamos coisas de primeira linha. Melhor você aguante um pouco e não invista nisso, tá? Essa clareza mental vai te ajudar, não só para você sair das dívidas agora, mas também para você estar, digamos, que vacinado e prevenir dívidas futuras. Então, deixa eu te falar algo aqui de verdade, como pessoa mesmo, né? Eu já lutei com dívidas, eu já sei o que é isso quando ela te oprime, quando vem a pressão, e como todos vocês, há momentos que parece que não, né? Mas eu tenho visto que pessoas que estavam em situação extrema, quando eles se focaram e acreditaram que isso era possível, eles se liberaram ao 100%. Então, é isso que eu estou falando aqui para vocês. E vou te dizer algo muito mais lindo ainda. Não só é possível você sair das dívidas, é possível você viver sem elas. Porque quando você aprende a cancelar as dívidas, você também se torna vem uma inteligência financeira de como você caminhar e fugir das armadilhas da sociedade para viver com os cartões encerrados e uma vida financeira bem saudável. E isso é possível para você.